A Escola Sem Partido, ela foi criada em 2004 pelo advogado Miguel Najib, mas só este ano ela começou a entrar em pauta. E ela, basicamente, o objetivo da proposta é tornar a sala de aula menos tendenciosa, colocando uma placa com os 6 deveres que o professor deve seguir. Então vamos agora debater com o pessoal o que pensam sobre isso. O que você acha, Gabriel? Eu acho muito importante perder a questão da tendência na sala de aula, ainda mais em matérias mais humanas, como sociologia e história, que carregam muito essa questão opinativa, principalmente na forma política, né? Essa questão de doutrinação não pode ficar ocorrendo. O professor ele não pode deixar que as suas convicções próprias, os seus credos, tudo o que ele pensa, ele não pode querer que influencie os seus alunos. Eu acho muito complicado a gente falar dessa questão de doutrinação, até porque, usando um exemplo como a gente fala no jornalismo, falar que o jornalista, ele, na sua essência, ele deveria ser uma pessoa imparcial. E a gente sabe que todo ser humano tem as suas próprias convicções e que é muito difícil você não transparecer pelo menos o mínimo delas. Então, quando você fala em doutrinação dentro de sala de aula, você quer criar um tipo de lei que impeça o professor de colocar qualquer sua opinião dentro do que ele ensina dentro de sala de aula, muito difícil, porque somos todos seres humanos e temos nossas próprias opiniões. Como o Pedro disse, querendo ou não, você acaba, por mais que tentem bloquear que você transpareça sua opinião política, ela acaba aparecendo em algum momento. Na teoria é linda, eu achei muito interessante, mas na prática eu não sei se vai funcionar como querem. Bom, então, sobre Escola Sem Partido, eu acho que você tem que, claro, de alguma maneira, impedir que ocorra doutrinação por parte de uma pessoa na outra. Mas eu não acredito que esse projeto é a maneira certa de fazer isso, até porque a criação desse projeto ela já está partindo de um pressuposto de que um professor ele é um doutrinador, de que o professor vai fazer questão de transmitir as suas ideologias e tentar, de certa forma, fazer uma lavagem cerebral nos seus alunos. E isso é uma coisa que, na minha opinião, não procede. E eu acho que é perigoso, se você for pensar no passado, toda vez que alguém age dentro da neutralidade, ela está ajudando o opressor e não a pessoa que é oprimida. Então, a partir de um projeto como esse, é muito fácil você abafar minorias, você abafar vozes que são contrárias ao status quo, né? Por exemplo, um dos deveres que mais me preocupa, na verdade, é o dever que fala que o professor deve respeitar a escolha religiosa e moral dos pais. Claro, respeitar, sim, como está escrito ali, parece a coisa certa, mas você tem que pensar que isso pode ser usado como uma ferramenta para reprimir o ensino sobre Umbanda, por exemplo. Então, é muito perigoso porque ela pode acabar gerando mais preconceito na sociedade, porque a partir do momento que você não debate diferenças sociais e culturais, as pessoas tendem a ver aquilo com aversão, porque afinal é normal o ser humano ter aversão àquilo que ele não conhece. Fomos ao mercado municipal e conversamos com o advogado Guilherme Ushimura e a professora Gabriela Viola. Roda o VT. Então foi assim que eu decidi trabalhar de forma mais dinâmica com os alunos e veio a ideia da construção dessa paródia. Trabalhei com eles os conceitos de Marx e a gente decidiu fazer essa paródia em que os alunos escolheram a música, foram eles que houve uma votação e foi isso que aconteceu. Cada grupo escreveu uma parte da música, a gente juntou e virou uma música e antes teve todo um debate, teve a construção da música que foi coletiva. Foi dentro dessa perspectiva, simplesmente tornar a aula mais dinâmica. Então, nesses casos, eu acho que as pessoas consideraram que você estava doutrinando os alunos. Então, mas eu acredito que esse projeto de lei, só a iniciativa desse projeto de lei, ele já começa a interferir nos professores. Porque eu percebo que tem professores que falam, olha, eu queria fazer aula em sala de aula, até próprios colegas, mas eu tenho medo. A liberdade de consciência dos alunos, de fato, existe. E aí o que ele vai falar assim, como os alunos ainda são menores, essa liberdade de consciência é a mesma dos pais. E aí a gente entra num dilema assim, se
se a Gabriela, professora, entra numa sala de aula, precisa respeitar a liberdade de consciência de todos os 40 alunos dela, primeiro, como que ela vai saber como que cada um desses alunos pensa? Aliás, como que cada um dos pais desses alunos pensa? E segundo, se tiver divergência, como que ela vai, se tiver opiniões conflitantes entre esses pais, como que ela vai conseguir respeitar os dois, dando conteúdo? Para entender um pouco mais sobre a Escola Sem Partido, vamos conversar com Janesley Albuquerque, dos movimentos sociais da CUT. Então, o projeto ao qual deram o nome de Escola Sem Partido, ele é um desdobramento de toda uma campanha conservadora, de direita, neoliberal, contra a política. Então, o que se quer, o que o conservadorismo quer, é o afastamento das massas da vida política do país. E como a ideia de partido, mas não é qualquer partido, partidos de esquerda, partidos do campo progressista, partidos que expressam a ideologia da classe trabalhadora como a classe que produz a riqueza num país, numa sociedade. Esses políticos propõem um projeto de lei com o nome de Escola Sem Partido porque perceberam que o apartidarismo, que a negação dos partidos, pegava bem no senso comum. Portanto, não é escola sem partido, é escola com um partido único, de direita, com uma única visão de mundo, nos moldes do fascismo que nós já conhecemos. Não é um projeto de neutralidade, é um projeto de impedir o pensamento crítico. É um projeto que remonta à Idade Média. Hoje a igreja que faz isso é outra, mas os objetivos são os mesmos: controle, poder, política e dinheiro. Agora vamos ouvir a vice-diretora do Colégio Adventista do Bom Retiro, Miriam Montim. Não existe lei dizendo que você, em dia de frio, você tem que andar de roupa pesada. Existe? Precisa? Sim. Por quê? Porque é senso comum. Porque é senso comum. Então eu entendo, eu gostaria que realmente fosse isso. Que o respeito acontecesse, que ele existisse. Porque assim, é uma lei a mais. Porque quando você faz uma legislação, quando você legisla, significa o seguinte: quem que vai conferir isso? Então justamente eu acho que um ponto interessante que seria discutir contigo é como o professor ele pode tornar o aluno crítico sem influenciar ele. Você acha que como seria isso? Trazendo opiniões divergentes, trabalhando com divergência mesmo. Então vamos lá, trabalhando com divergências. Por exemplo, uma coisa muito fácil hoje de você trabalhar, que você vê as tendências, né, principalmente as tendências de cunho político, com jornais. Então quer dizer, você traz, você tem mais de um ângulo, né? Todo fato é multifacetado, depende de como você vê. Quer dizer, não significa que você não viu esse outro lado, que esse outro lado não aconteceu ou que ele está errado. É só uma questão de visão, é de ângulo. Então eu ainda entendo e ainda acredito, e a forma como a gente tenta trabalhar com os nossos alunos é exatamente em cima disso, de trabalhar com um objeto multifacetado. Eu acho assim, a política é discussão de ideias, né? E a discussão de ideias faz com que você tenha um novo conceito também a respeito. Porque quando você tem troca, eu te informo algumas coisas que pode ser que você não sabia, você me informa outras que eu não sabia. Então a gente troca, essa troca é rica. Só que a gente tem que trocar, não impor. Então aí que fica a grande diferença. Entrevista no Mercado Municipal. E agora eu vou ensinar pra vocês junto com o Colômbia como se dança quadrilha. Então, vamos entrar em foco aqui. Então nós tivemos uma conversa, quanto tempo foi? Quase uma hora? Uma hora, teve Foi uma mais ou menos uma hora de conversa com um advogado e uma professora. E a gente quis fazer uma coisa mais descontraída, uma conversa entre os dois, que justamente falasse o que eles pensavam. Rendeu demais. E tivemos um problema com equipamentos, tivemos que trocar de celular e tal, mas
Foi dificultoso, mas acho que no total do dia o que vale é que a gente comeu pastel, sushizinho. Então, não, você nem E agora a gente vai tomar um caldo de cana. Não, mas acho que foi muito justo e um ambiente muito bom. Então, galera, o que vocês acharam dessa reportagem? Cara, eu achei muito bacana, até porque o colégio tem um mini cavalo, fiquei entretido demais. Mas foi muito interessante, é uma experiência que não esperava ter hoje, né? Eu sou contra a escola sem partido, mas muito a favor de escola com ovelhas. Nossa, ovelhas, ping-pong, pebolim, cara, eu acho que foi a melhor experiência que poderia ter dentro do colégio, né? Eu acho que eu vou voltar a estudar no colégio. E tem muito Em relação a mim, justamente, eu acho que eu vim pensando que ela seria muito mais conservadora, a favor do projeto categoricamente, mas o que a gente pôde observar é que ela é a favor do projeto, mas não de forma explícita. Ela é a favor de justamente a questão de se ter respeito de ambas as partes, de não impor sua opinião sobre as outras. Que é uma coisa básica da convivência humana, né?